Saudações a todos e vamos iniciar mais uma aula. Esta é a aula número 16. Tá? E estaremos abordando nesta aula os séculos 11 e 12. Tá? Principalmente três figuras importantes do papado. Né? Gregório VII, Inocêncio III e Bonifácio VIII, que são papas que se destacaram nesta época, embora tivessem 2 séculos, vocês podem imaginar que teve bastante mais papas, né, que estiveram na igreja, presidindo a igreja. Mas nós vamos nos centrar um pouco nesses papas e ver a problemática que existia naquele momento. Isso é o que nos interessa neste agora. Antes, queremos recordar um pouco aquilo que nós estávamos falando da lenda da papisa Joana. Fiquem com a ideia, pois não precisa aprofundar muito, a ideia de que realmente é uma lenda inventada e que não há historicamente nenhuma referência a essa papisa Joana, né? essa situação. Nós conhecemos todos os papas, desde São Pedro até o Papa Francisco. Então, não há motivo para acreditar nessa lenda. E no segundo momento, o outro dia, nós estávamos, então, tratando do cisma grego, também chamado cisma do Oriente. O cisma que vai começar digamos assim, a ter os seus primeiros sintomas quando Constantino leva a capital que era Roma, a capital do Império, para a nova cidade que ele criou, Constantinopla. Depois, quando a capital romana cai em mãos de bárbaros, isso se reforça, porque só o Império Oriental Romano continua. E isso nos séculos 8, 9 e 10 vai então se cozinhar essas ideias um pouco separatistas de Constantinopla para exigir o mesmo trato que Roma. Tá? Nós sabemos como no transcurso dos séculos, Roma sempre manifestou a primazia. A primazia, o que quer dizer? A primazia quer dizer que a Igreja de Roma e o Bispo de Roma tinham uma autoridade moral a mais que os outros bispos por ter sido sucessor de Pedro. Isto foi se consolidando durante os séculos, ao ponto que Agostinho, por exemplo, diz: olha, Roma falou, está falado. Tá? Quer dizer, dava essa autoridade a Roma. E, claro, Constantinopla começou a exigir também o mesmo trato, digamos assim, pelo fato de ser agora a capital do Império Romano Oriental. Mas vai ser com 2 patriarcas que isto vai, digamos assim, se cristalizar e se consolidar. Né? Em primeiro lugar, no ano 858, século IX, o patriarca Inácio foi ilegitimamente destituído, e no lugar, com o apoio, claro, do imperador, foi colocado o patriarca Fócio. Este patriarca era um leigo, né? Alguém da corte do imperador, que o imperador colocou, e com a intenção de manipular também. Né? Então, recebeu as ordens sagradas em 5 dias, tá? E ele, uma vez eleito patriarca, o Papa Nicolau I o declarou destituído, e Fócio se levantou contra o Papa e acusou o Papa de heresia. O motivo de acusar o Papa de heresia, vocês devem lembrar, é aquela questão do filioque, tá?
creio no Pai, como é que era? Creio no Espírito Santo que procede do Pai, até aí era o que os orientais professavam, e os ocidentais acrescentaram e do Filho. Tá? Então, esse e do Filho, é o filioque, tá? Esse foi o motivo de acusar o Papa Nicolau I de herege, de heresia. Né? E com isso a coisa realmente ficou bem caldeada. Fóssil, depois, que tinha pretensões também sobre o império, não só sobre o patriarcado, mas também sobre o império, acabou sendo deposto pelo imperador e acabou morrendo no exílio. Mais tarde, já início do século XI, o patriarca Miguel Celulário declarou, aí sim, este foi para valer, o cisma grego, o cisma de Oriente, e se separou oficialmente da Igreja Católica Latina, excomulgando o Papa. Logicamente, então, também ele foi excomulgado pelo Papa, e falávamos que estas excomunhões foram retiradas só no século XX, durante o tempo um pouco antes do Concílio Vaticano II. Tá? Então, as excomunhões mútuas do patriarca de Constantinopla contra o Papa e do Papa contra o patriarca de Constantinopla. Mas a divisão se formou desse jeito, a divisão, então, acabou acontecendo e até hoje essa divisão continua. No Oriente, a Igreja Ortodoxa, que é assim que nós chamamos ela, e no Ocidente, a nossa Igreja Católica Latina. Tá? Lembrando que a Igreja Ortodoxa também é uma igreja católica. Muito bem. Então, com base nisso, vamos entrar no século XI. E vamos ver qual é a problemática que encontramos neste século em nível da igreja. Estamos falando da igreja, não falamos da problemática política, embora muitas vezes se misturou a coisa. Nós já vimos nos séculos anteriores como a situação moral do papado, dos bispos, dos clérigos, manifestava uma fraqueza geral. Fraqueza geral. E, digamos assim, e uma, como diríamos, e um descrédito muito grande da autoridade religiosa. Falávamos também o outro dia do cesaropapismo, pois isto do cesaropapismo vai ser um dos grandes males da igreja. Cesaropapismo, dizíamos que é a interferência do imperador ou do rei nos assuntos internos eclesiásticos. Pois bem, no século XI, nós entramos no século XI com alguns problemas sérios. Primeiro, aqui estão marcados no texto que vocês têm aí, a luta pelo poder. Na sociedade civil eram contínuas as mortes dos reis e dos seus sucessores. O mesmo pode se dizer do papado. Algumas famílias romanas dominavam a cúria romana. Nós falamos o outro dia dos Toscana, não é? Também de uma outra família que agora não estou lembrado qual era a família, vamos ver se me lembro. Bom, não lembro agora qual era a família, outra família que também interferia muito na vida Bom, mas deixa para lá. Então, são as famílias romanas que, nessa luta por colocar então, os seus parentes, os seus amigos no papado, né, fazia na vida dos pontífices impossível. Então, esse é o primeiro mal que nós encontramos na igreja neste início do século XI. Né? Dentro do papado, umas disputas muito grandes, é por causa digamos assim,
da pretensão de colocar como papa alguma pessoa da família. Uma segunda coisa também são as investiduras leigas. O que é isto? Vou explicar. Os bispos ou bispados eram feudos ou territórios que deviam vassalagem ao monarca. Os reis, com frequência, nomeavam leigos para serem bispos sem a devida preparação. Ao longo dos tempos, tanto os mosteiros, as abadias, como os bispados foram acumulando riquezas. E as investiduras, se chamam investiduras leigas, aos bispos, párocos, abades, colocados pelo rei. O rei nomeava essas pessoas para os mosteiros, para as paróquias, para os bispados, enfim, as dioceses. O rei nomeava, não era o papa, mas era o rei, tá? O rei. Isto fazia o quê? Fazia com que houvesse muita disputa por essas nomeações, já que muitas abadias ou muitas dioceses eram ricas em bens, tinham terras, e tudo isso produzia bens. Então, quem, por exemplo, um filho segundo de um senhor feudal, já que só o filho primeiro herdava o feudo, o filho segundo normalmente se arranjava lá para ser bispo de algum lugar, porque o bispo tinha recursos econômicos, não por vocação, não por nada disso. E normalmente isto era feito pelos reis, que eram os que nomeavam os bispos, nomeavam os párocos, nomeavam os abades, faziam tudo isso. Embora o bispo depois fosse ordenado por outro bispo, mas quem dizia quem ia ser bispo de tal lugar era o rei. Isso nós chamamos de investiduras leigas. Isso foi, durante muito tempo, esteve presente na igreja, com o consentimento de Roma, que Roma não podia fazer nada, porque o rei, às vezes, era mais poderoso, né, que os próprios papas. Então, mas a isto se añade uma terceira coisa, a simonia. O que é a simonia? É a compra ou venda de dioceses, abadias, mosteiros e outros bens eclesiásticos. Tá? Então, o rei não só colocava pessoas da sua confiança numa diocese, numa abadia, sino que muitas vezes vendia esses cargos por dinheiro, já que depois a pessoa que comprava iria tirar as rendas com o trabalho dos colonos, com a riqueza que lá tinha a abadia ou a diocese. Tá? Isso se chama simonia. De onde vem a palavra? Vocês devem recordar, se alguns não recordam, eu digo, há uma passagem, acho que em Atos dos Apóstolos, não sei exatamente a citação agora, uma passagem em que Simão, tá, que era um mago, alguém que se dedicava à magia, vendo os milagres que Pedro fazia, ele chamou em particular a Pedro e quis comprar o poder que ele tinha. E daí vem a palavra simonia. De Simão vem a palavra simonia. Simonia significa, então, a compra de bens, ou a venda também de bens eclesiásticos, especialmente de cargos eclesiásticos. Cargos de bispos, de párocos, de abades, de superiores de mosteiros e de outros bens eclesiásticos. Tá? Isso é simonia. É um dos problemas deste século, um dos problemas do século XI. Né? E além da simonia, nós temos o que é chamado nicolaísmo, que também
é conhecido como concubinato dos clérigos. Os clérigos, padres, diáconos menos, que havia poucos diáconos naquela época, diáconos permanentes quase nenhum, mas principalmente padres, sacerdotes, viviam em concubinato, tinha mulher. Tá? Então, estes são 4 aspectos que estão muito presentes neste século XI. Se nós vamos ver que o Papa tinha filhos, como os padres não iam ter também filhos? Se o próprio Papa tinha filhos lá em Roma, nós veremos depois, quando falemos dos Borgia, famosos Borgia, né? Então, o nicolaísmo, o concubinato de clérigos, era uma coisa bastante generalizada. Contra esta situação é que os próximos papas que nós vamos abordar tentaram, digamos assim, colocar remédio ou combater, tá? Tanto para interferência dos reis e dos poderosos, das famílias poderosas na igreja. Tá? Os papas lutaram contra as investiduras leigas, contra a simonia, venda de cargos, e contra o concubinato de leigos, também chamado nicolaísmo. Tá? Então, são as 4 coisas que os papas, como digo, desta idade vão enfrentar. Alguns simplesmente deixaram correr a coisa, sem maior preocupação, mas aqueles que eram mais sérios tentaram colocar um remédio a esta situação e sofreram bastante. Tá? Porque não era fácil. Como nós tínhamos chegado a esta situação? Vocês devem lembrar que o papado tinha territórios pontifícios, e para defender estes territórios pontifícios foi necessário que os papas fizessem aliança com os reis católicos, uma hora com os franceses, outra hora com os alemães, mas sempre faziam aliança. E estas alianças é que levaram à proclamação dos sacros impérios romanos, tanto o franco como o germânico. E estes reis vão acabar interferindo muito na igreja, especialmente os reis da Alemanha, porque os reis da Alemanha vão ser declarados patrícios, cidadãos romanos. E como todo cidadão romano tinha direito a escolher o Papa, ele também tinha direito e também interferia. Tá? Então, nós vamos ver que, como a causa de todas estas coisas, foram surgindo na história por causa desses conchavos, desses acordos do papado com os reis católicos para defender os territórios papais, que normalmente eram ameaçados pelos normandos ou lombardos, ou por outros povos também lá situados na Itália. Então, esta é a situação pela qual nós chegamos a este século com estas coisas. O primeiro Papa está aqui, vocês devem ver. O primeiro Papa que nós vamos encontrar é Gregório VII. Tá? Foi um Papa que lutou contra todos esses males e tentou acabar com a corrupção do clero. Mas o mal estava tão enraizado que o seu pontificado foi de muita briga e acabou até morrendo no desterro e destituído. Enfim, destituído não podiam porque não podiam destituí-lo, mas sim destituíram de fato, né? Mas
que continuava como Papa legítimo, o outro era o antipapa, e acabou morrendo no desterro. Mas vamos ver alguns detalhes mais deste Papa, que é interessante conhecer um pouco sobre a sua vida. Gregório VII, ele assume no ano 1073, século XI. Ele era da Toscana, uma região ao norte de Roma, tá? E ele começou a sua vida como monge do Cluny. O Cluny era um mosteiro cisterciense, que naquela época havia vários mosteiros que tinham vindo com monges da Inglaterra e da Irlanda e que eram focos de espiritualidade. Esses mosteiros do Cluny eram focos de espiritualidade, quer dizer, eram mosteiros onde se vivia a espiritualidade e pelo fato de viver a espiritualidade naquele sistema beneditino de ora et labora, de reza e trabalha, não é? Então, eles acabaram também sendo propagadores dessa espiritualidade no meio dos povos católicos cristãos. Então, Gregório VII procedia de um mosteiro do Cluny. O lema dele era justiça e paz. Justiça e paz. E teve como objetivo, desde o começo, reformar a igreja, combater as disputas de poder das famílias romanas, combater as investiduras leigas, especialmente a simonia, e combater também a reforma do clero, para evitar o concubinato dos clérigos. Esse foi um pouco o objetivo dele. Quando ele assumiu, o rei Henrique IV de Alemanha estava excomulgado, tinha sido excomulgado por um bispo, por um papa anterior. E ele o perdoou. O Papa começou então a reforma a partir de sínodos. E no ano seguinte, no 1075, convocou um sínodo contra a investidura leiga, contra esse mal que nós falávamos, que era que o rei nomeasse bispos e abades. Claro, alguns reis protestaram, entre eles o rei que era excomulgado, Henrique IV, protestou então contra o Papa. E no ano seguinte, o Henrique IV, vejam a pretensão dele, convocou um sínodo com a presença de 26 bispos, que este sínodo chegou a depor o Papa. Tá? O sínodo chegou a depor o Papa. Claro, aí o sínodo era todo promovido pelo rei. Aí o Papa não teve outra reação que excomulgar o rei. Por segunda vez, o rei estava excomulgado. O rei esperava ter muitos apoios dos nobres da Alemanha, mas se encontrou que não foi apoiado. E por causa disso, ele teve que se humilhar, viajar até onde estava o Papa, passou 3 dias na porta do palácio onde estava o Papa, pedindo o perdão da excomunhão. O Papa o perdoou, tá? O absolveu da excomunhão, mas o rei não demorará muito tempo em ser excomulgado de novo, porque ele queria, no tempo que ele foi excomulgado, os nobres colocaram outro rei na Alemanha, e ele queria que o Papa o excomulgasse o outro. Como não o excomulgou, aí ele pegou o exército e invadiu Roma. O Papa teve que correr.
E aí foi a terceira excomunhão de Henrique IV da Alemanha. Terceira excomunhão. Tá? Só que esta vez, ele é mais esperto, ele já se granjeou a, digamos assim, o favor de toda a nobreza e se sentiu mais forte e aí entrou em Roma. O Papa ficou praticamente cercado no castelo de Santo Ângelo até que um rei normando veio no auxílio do Papa, libertou Roma e o Papa foi para o sul, desterrado fora de Roma, onde acabou morrendo. Visto assim, pode parecer que a vida de Gregório VII foi um desastre, mas, na verdade, ele começou a sentar as bases para a posterior reforma que os papas vão realizar. Tá? Então, os seguintes papas, eles vão realizar, vão completar esta reforma da igreja e vão fazer com que os reis deixem de nomear bispos, que deixem de vender cargos eclesiásticos. Aliás, os reis não só vendiam os cargos eclesiásticos, vendiam também os ducados, os condessados e marquesados e outros territórios e títulos também vendiam. Era tudo vendido, né? Por dinheiro, por dinheiro. Né? Pois bem, e como digo, Gregório VII, apesar de que pode parecer que terminou mal, morreu no desterro e tal, mas na verdade foi um grande papa. Os papas seguintes tentaram acalmar a coisa, morreu logo também o Henrique IV e as coisas, digamos assim, se acalmaram um pouco na igreja. Na verdade, esses papas não fizeram muita questão da reforma. Não continuaram a reforma de Gregório VII. E desta maneira nós entramos no século XII. O século XII vai ter um momento importante, vai ser um momento importante na igreja, que as coisas estão mudando. De um século para outro, as coisas mudaram muito. Então, no século XII, nós vamos ter 3 grandes concílios ecumênicos, dentro daqueles 21 concílios ecumênicos que a igreja teve, 3 vão acontecer neste século. São o Concílio Ecumênico de Latrán, primeiro de Latrán, no ano 1123, o Concílio II de Latrán, no ano 1139, 16 anos depois, e o terceiro Concílio de Latrán, no ano 1179. O que significa Latrán? Vocês podem estranhar esta palavra. Latrán é uma abreviação de laterano. O que é laterano? Laterano, né? Laterano é aquilo que está lateral. Vou explicar um pouco mais. Roma, como vocês sabem, estava cercada e continua ainda uma boa parte das muralhas romanas, continuam existindo. Então, junto a uma muralha da cidade, estava o palácio da mãe de Constantino I, tá? Santa Helena, que depois ela doou para a igreja e construíram lá, perto, no lado da muralha, antiga muralha, um grande santuário dedicado a São João. São João. E essa igreja, que é uma basílica maior, são 4 basílicas, acho que nós já falamos disso, em Roma, São Pedro, São Paulo Extramuros, Santa Maria Maior e o São João do Laterano, ou de Latrán. Então, esse templo é conhecido assim,
como São João, que é o padroeiro daquele templo, São João Laterano, ou São João de Latran, abreviação de Laterano. Tá? Então, por isso, o Concílio de Latran aconteceu nessa igreja. Os 3 concílios de Latran. Eles foram muito importantes também na reforma, especialmente na reforma do clero. Falávamos que um dos problemas do clero era o concubinato. Viviam com mulheres, né? E filhos, enfim, com famílias. Sendo que desde o século IV o celibato já fora implantado na igreja. Mas, nessa situação toda desses séculos, todos desorganizados, como nós já vimos, com contínua interferência dos reis e do poder político, com imoralidades do papado, porque alguns papas tinham filhos, enfim. Então, dentro dessa situação, era natural também que os padres tivessem mulheres e tivessem filhos, etc. etc. Então, estes concílios vão abordar essas questões mais práticas dos clérigos, da liturgia, tá? Umas questões bem mais práticas, estes 3 séculos, e vão ajudar a uma verdadeira reforma na igreja. Mas o século, mas não vai dar hoje para falar, mas num outro dia, ou no final, se der tempo, falamos um pouco, né? O século XII e XIII vão ser séculos também de grandes personalidades. Nós vamos ter, nestes séculos, Santo Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da história da Igreja. Tá? Nós vamos ter São Francisco de Assis, que todos vocês já conhecem, um pouco da história dele, que descobriu na pobreza, na vida pobre, o caminho da imitação de Cristo e que fundou uma congregação, uma ordem mendicante. Tá? Qual é a característica das ordens mendicantes? É que eram conventos onde se vivia muita pobreza. Então, todo dia, 2 frades eram selecionados para sair pedindo pelas aldeias aos colonos, pedindo alimentos, que traziam para a comunidade e aquilo era o que a comunidade comia. Tá? Este estilo de convento não é como aquelas abadias e aqueles mosteiros dos quais falávamos, que tinham terras, que tinham colonos para trabalhar nas terras, e que tinham muitos frades, que tinham grandes bibliotecas e que guardavam a cultura e reproduziam, copiavam os livros. Não. Este é um novo estilo diferente. Com Francisco começa um estilo diferente, onde a pobreza é o centro. Então, eles viviam tão pobres que não tinham o que comer. E, para se alimentar, então, 2 frades saíam mendicando, pedindo alimentos ao povo simples, ao povo simples. Porque eles não iam nas casas dos poderosos, iam nas casas dos simples, dos colonos, dos agricultores, e traziam tudo aquilo que recolhiam, traziam para o convento para que a comunidade se alimentasse. Por isso são chamados de ordens mendicantes. Estas, e já falei, inclusive, franciscanos, dominicanos, agostinianos, enfim, uma série, carmelitas, uma série de ordens que surgiram nesta época. Além de São Francisco, nós temos São Domingos. São Domingos é um grande missionário que vai pregar no sul da França, principalmente contra os cátaros, os chamados também albigenses. Num outro momento eu explico um pouco mais sobre
sobre estes cátaros. Que movimento é este? Que movimento é este dos cátaros? E nós temos também reis que são santos, como o rei São Luís da França, que é desta época também, um rei santo, um rei santo. E nós temos também papas importantes, como o Papa Inocêncio III. Tá? Então, depois de Gregório VII, uma série de papas vão manter as coisas, mas se mexer muito. Mas a reforma já começou e esta reforma vai ser implantada de forma geral e definitiva com a presença de Inocêncio III. Quem é Inocêncio III? Vamos ver se eu tenho aqui alguma foto para mostrar de Inocêncio III. Acho que é este aqui. Nós tínhamos aqui a figurinha do Francesco, está vendo? E aqui nós temos a figura, a imagem de Inocêncio III. Se não estou mal lembrado, é ele. Tá? Pois bem, quem é Inocêncio III? Inocêncio III foi um papa escolhido aos 37 anos, muito novo, tá? Como não era padre ainda, era cardeal, fazia parte do colégio cardenalício, quando os cardeais nem sempre eram clérigos, né? Também havia leigos entre os cardeais. Então ele foi logo ordenado padre e imediatamente depois bispo, para poder assumir como papa que se chamou Inocêncio III. O nome dele era Hildebrando, se não estou mal lembrado. Pois bem, ele continuou a luta, ele vai continuar a luta de Gregório VII. Tá? Ele começou o seu pontificado no ano 1198, quase já no século XIII, já no século XII, mas já quase no século XIII. Ele sabia que para a Igreja ter liberdade, deveria se emancipar do Império Germânico. Tá? Deveria ser livre da interferência do rei germânico. O rei Henrique IV já tinha falecido, tá? Mas a sua esposa encomendou a educação ao Papa Inocêncio III, a educação do seu filho, aquele que seria o futuro rei, né, da Alemanha. Então a encomendou ao Papa. Quer dizer, o menino foi morar com o Papa e lá ele recebeu toda a educação. Né? Logo a sua mãe morreu e então aí ficou até a idade de 14 anos, quando ele voltou para a Alemanha. O fato, este filho de Henrique IV vai se chamar Frederico, se chamava Frederico II, né? Vai ser o rei Frederico II da Alemanha, que no fim também não tratará muito bem o Papa, apesar de que tinha recebido toda a educação da Casa Pontifícia. O Papa não só cuidou do filho, mas teve que cuidar também das terras da Sicília, que naquela época pertenciam também ao rei da Alemanha. Então, ainda teve durante 10 anos cuidar daquelas terras. Né? Mas, com a morte do rei, começaram
os problemas na Alemanha, e sempre acontecem, quando o rei morre, sempre tem candidatos a ser rei. E assim, ainda o Frederico era criança, ainda pequeno, mas havia vários na Alemanha, vários pretendentes à coroa. E aí o Papa teve que interferir, até que o Frederico II, já com 14 anos, pôde ir para a Alemanha e assumir o reinado lá. Como vocês veem, o Papa, o Inocêncio III, vai intervir muito. Se antes eram os imperadores e reis que interferiam na igreja, agora vai ser o Papa o que vai marcar a pauta. Vai estar presente nesta disputa de poder da Alemanha, colocando o filho de Henrique IV no poder. Tá? E nós vamos ver também como na França, como na Espanha, como na Inglaterra, ele vai interferir. Na Inglaterra, o Papa, segundo o costume daquela época, não é? Defendeu os clérigos que estavam isentos de pagar impostos. Mas João, chamado João Sem Terra, é assim que este rei da Inglaterra era chamado, queria cobrar imposto de todos. E por isso também o Papa teve que mandar umas cartas meio duras para ele. Ao final, o João Sem Terra acabou perdendo poder, digamos assim, embora continuasse rei, e os nobres e o clero impuseram a ele a chamada Magna Carta, que é um documento do século XIII, um documento no qual o rei deixa de ser absolutista, de ter aquele poder todo, e tem que submeter-se também a um conselho, na Carta Magna, que é a carta, digamos assim, o documento mãe de todas as democracias. A partir da Inglaterra, desta Carta Magna e do conselho que vai ser formado, o parlamento que vai se formar na Inglaterra, o rei já não pode fazer o que ele quer. Tem que pedir licença. E assim vai acontecer em todas as monarquias aos poucos. Isso vai dar lugar à democracia. Tá? A democracia é isso. É um poder que não é absoluto, o rei não pode tudo, o presidente não pode tudo, mas tem outros organismos que também as ordens devem passar por ele, como, por exemplo, o parlamento, ou aqui nós temos no Brasil o Supremo também, Supremo, o governo e o parlamento, que são os três alicerces da democracia no Brasil. E em outros países também é bem parecido. Isso já no século XIII, os ingleses conseguiram essa Magna Carta assinada pelo rei, respeitando, pois, também esse conselho que vai ajudá-lo a governar, embora ele não quisesse muito, não. Bom, por causa disso, então, o Papa acabou interferindo e o rei se deu bastante mal, perdeu muito prestígio. Na França, teve também outros problemas. Ameaçou o rei Felipe Augusto por adultério. Ele deixou a mulher dele e pegou outra. No final, o rei acabou, na verdade, morreu a amante e ele acabou voltando com a esposa. Mas é um pouco também por obediência, porque o poder do Papa era muito grande nesta época. E quando o Papa excomulgava, poderia ser que outros pretendentes a rei também assumissem, enfim, era uma situação especial. Na Espanha também, por problemas conjugais, ele interveio, excomulgando Pedro II de Aragão e Afonso IX de Castela, também por adultério. Os reis parece que não se comportava muito bem.
ele promoveu a quarta cruzada. Um dia também nós vamos falar das cruzadas, né? E o quarto concílio ecumênico de Latrán, que provavelmente foi um dos maiores concílios em participação da Idade Média. 1.200 bispos participaram deste concílio. Então, ele teve, o Inocêncio III, ele teve assim como objetivo, primeiro, combater os cátaros, ou albigenses, que era uma seita de gente que se considerava pura e que era contra os poderosos, contra os ricos, contra aqueles que tinham riqueza, contra o papado, contra os, enfim, todo aquele que era autoridade. Favorecer também a disciplina dos clérigos contra o nicolaísmo que falamos, né? Contra o concubinato dos clérigos. E também teve como objetivo promover uma expedição contra os turcos, que naquela época os turcos dominavam boa parte do Mediterrâneo Oriental, impedindo o comércio e fazendo escravos, que depois, para serem liberados, sequestravam pessoas e deviam pagar por essas pessoas. Então, o Papa promoveu não foi só ele, certamente, mas convocou outros reis católicos para uma expedição contra os turcos. Inocêncio III é o primeiro Papa que se chama a si mesmo de Vigário de Cristo. Os papas anteriores tinham se chamado de Vigários de São Pedro. Vigário é aquele que faz as vezes, tá? Então, Vigário de São Pedro. Mas Inocêncio III, ele se chama a si mesmo Vigário de Cristo. E essa denominação nós continuamos ainda usando hoje, referindo-nos ao Papa, quando nós falamos que ele é Vigário de Jesus Cristo. Representante, falamos, de Jesus Cristo na Terra. Na verdade, é aquele que faz as vezes de Cristo. Por último, Inocêncio III, embora ele vivesse em Roma e tinha uma corte onde havia grandes festas e tal, ele era amigo também dos frades das ordens mendicantes, especialmente dos franciscanos. Vocês devem recordar, foi Francisco que se apresentou diante de Inocêncio III para dizer para ele que o caminho da igreja era a pobreza. Imaginem, Inocêncio III com todo aquele esplendor, vai receber então uma advertência de Francisco, descalço, com uma batina daquele jeito, uma roupa daquele jeito, e totalmente descalço, pobre, miserável, tá? Vai se apresentar no Papa, que era tudo um luxo, todo um esplendor, e o Papa vai ficar calado e reconhecer que sim, embora depois, na prática, ele continuou com o seu esplendor pontifical, etc, etc. Muito bem, vamos ver se terminamos já com o terceiro Papa. Depois de Inocêncio III, houve alguns papas, mas o que mais chamou a atenção, e fazem parte estes três papas que estamos acompanhando, né? Os três papas que tentaram a reforma na Igreja, Gregório VII, Inocêncio III, e um outro papa chamado Bonifácio VIII. Bonifácio VIII. Ele foi papa entre os anos 1294 e 1303. Esse final do século XIII.
já entrando no século XIV. Ele foi continuador da reforma que Inocêncio III e antes também Gregório VII tinham iniciado. A reforma da igreja, né? Aquela reforma, aquela situação com os reis. Mas ele teve que enfrentar algumas situações também complicadas. A diferença dos papas anteriores, ele encontrou reis bem menos religiosos. Henrique IV da Alemanha, embora fosse um rei excomungado 3 vezes, era um rei religioso, que se importava com a excomunhão, não só pelo aspecto espiritual, mas também pelo aspecto político, já que rei excomungado era rei ilegítimo e outro podia vir ocupar o seu lugar. Pois Bonifácio VIII encontrou reis bem menos religiosos e se importando bem menos com a questão da excomunhão. Quando ele assumiu, havia 2 reis católicos em guerra, que eram Felipe IV da França e Eduardo I da Inglaterra. Inglaterra e França estavam em guerra, né? E ele tentou apaciguar, porque ele queria montar uma cruzada. E para isso precisava dos reis católicos. Estando os reis em guerra, era difícil pensar numa cruzada. Tá? Por isso, tentou apaciguá-los, né? Mas não conseguiu. Não conseguiu apaciguá-los. Bonifácio III teve problemas com uma família romana, família Colonna, que também acabou, digamos assim, desgastando a sua figura, né? No ano 1300, ele proclamou pela primeira vez um ano jubilar. E isso levou muitos peregrinos a Roma. Mas, como o Papa observou, havia em Roma muitos peregrinos, mas não havia peregrinos reis. Os reis não foram. Teve conflitos com o Felipe IV da França, e a partir desses conflitos se observa que os países cada vez se tornam mais nacionalistas, quer dizer, o rei cada vez está mais protegido pelo seu território, pelo seu clero, pelos seus bispos, pelos seus cidadãos, que têm um sentimento nacionalista. E isto, às vezes, bate contra, digamos assim, com as imposições, os ditames, ou as ordens, ou decretos do Papa, né? Então, Bonifácio VIII queria, como Inocêncio III, baixar decretos que todo mundo obedecesse, mas o mundo tinha mudado e agora ninguém mais obedecia. Tá? Por isso, o seu reinado teve muitas dificuldades, embora também contribuiu a que a igreja se visse cada vez mais livre da simonia, do nicolaísmo e das investiduras leigas. Ele também trabalhou para que isso realmente acontecesse e a igreja cada vez ficou mais livre, digamos assim, do poder dos reis católicos, daqueles que ajudavam o Papa, mas também cobravam. Isso aí, como todas as coisas, né? Os reis, quando o Papa precisava de defesa dos territórios, ia lá, mandavam o exército, mas depois os reis também queriam uma contrapartida. Na verdade, queriam que o Papa dissesse sempre amém a tudo aquilo que eles faziam, inclusive aqueles envolvimentos amorosos, adultérios, que os reis eram muito dados a isso.
não podiam ver mulher, que já estavam mandando a mulher embora e assumindo outra, né? Então, nessas situações, queriam que o Papa fizesse vista gorda e não falasse nada. Quando o Papa falava, então eles sentiam que o Papa era ingrato, porque eles tinham ajudado o Papa e agora o Papa realmente não atendia os seus apelos. Aliás, esse foi o motivo, e não outro, por exemplo, da separação da Igreja Anglicana com Henrique VIII, se não estou mal lembrado. Foi esse motivo. Se cansou da mulher e quis que o Papa anulasse o casamento dele. Como o Papa não anulou, então ele disse, então vou fundar a minha igreja. Pegou alguns bispos nacionalistas, que o nacionalismo já está muito presente aí, pegou alguns bispos nacionalistas e fundaram a igreja anglicana. E aos poucos foi se impondo em toda a Inglaterra contra os católicos que permaneceram fiéis ao Papa. Pois bem, esta é um pouco a situação destes séculos XI e XII. Como vocês veem, há grandes problemas na igreja, mas no meio deles também surgem personalidades importantes que vão ajudar a igreja, como Francisco, como Santo Tomás de Aquino, São Domingos, né? Inclusive como os papas, Gregório VII, Inocêncio III e o próprio Bonifácio, que embora fosse mais conflitivo, porque encontrou uma situação diferente, mas ele também contribuiu para essa reforma da igreja contra, já falei, contra as investiduras. Recordam que é investidura, né? É, digamos, a nomeação de bispos, abades, de cargos eclesiásticos por parte dos reis. Isso começou porque alguns papas deram algum privilégio a algum rei. E depois todo mundo se achou no direito, como todas as coisas, de nomear bispo à vontade, né? A simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, e o nicolaísmo, que é o concubinato dos clérigos. Então, estes papas lutaram muito contra esses males, e a interferência também. Não podemos esquecer isso, a interferência dos reis sobre a igreja. Tá? Então, graças a estes três papas, principalmente, se avançou bastante, a igreja se viu um pouco livre de tudo isso. Nos séculos posteriores, vai ter outros problemas, mas não exatamente estes, que já ficarão superados. E nada mais. Por hoje, acho que terminamos. Tá? No próximo dia, nós tentaremos aprofundar mais e ver alguns aspectos do século seguinte, um pouco do século XIII, pouquinho, e o XIV, que será importante um século, porque vai haver um cisma na igreja, o chamado cisma do Ocidente, que diz, vai ter, num momento determinado, nós vamos ter 3 papas na igreja, tá? Então, nós veremos isso, se Deus quiser, na próxima aula. Até lá, um abraço a todos e escutem as aulas, tá? Participem e vão gravando as coisas, porque tudo isto é importante. E a história, conhecer a história é amar a nossa igreja. Tá? Então, até a próxima ocasião, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau.